Olá, bom dia. Que bom estar aqui com você nesta manhã, que bom estar aqui com você nesse dia. Tempo maravilhoso, estudo bíblico, e hoje nós queremos abordar um tema muito importante. Com certeza. Uma dúvida que há no coração das pessoas. Uma dúvida que muitas vezes bate nos momentos de dificuldade. Deus castiga? Muitas vezes nosso coração fica apreensivo sobre isso. Muitas perguntas, quando as lutas vêm, batem a porta do nosso coração, né? Então, nós vamos abordar sobre isso hoje. Bom dia para você que está conectado. Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você conosco hoje. Amém? O grande detalhe, queridos, o ser humano tem uma tendência de querer entender tudo o que está acontecendo com ele. Nós queremos entender o que está acontecendo e queremos entender e descobrir um culpado pelas circunstâncias, né? Como se saber a razão trouxesse um alívio para a situação, não é verdade? Mas nós queremos compartilhar com vocês um texto em João capítulo 9, verso 1 ao 3, que vai falar um pouco sobre isso, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém. Que coisa, né? Aqui os discípulos encontraram uma pessoa que era cega, e logo eles começaram a ter essa tendência de todo ser humano, precisa achar uma explicação, precisa entender o que está acontecendo. E a primeira explicação que eles têm é: eles pecaram? Normalmente pensamos muitas vezes que coisas ruins acontecem conosco por causa de duas coisas. Primeiro, ou porque a pessoa pecou, né? A pessoa, eu estou em pecado, ou porque é um castigo de Deus, não é verdade? E isso atormenta o ser humano. Por que isso acontece comigo? Você está vivendo uma situação de doença? Você está vivendo uma situação de dificuldade? E aí a primeira pergunta que a pessoa faz é: onde eu pequei? Onde eu pequei? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não está vendo isso? Por que comigo, né? Onde está Deus? Por que Deus não intervém nisso? Por que Deus não faz nada? É um questionamento que muitas vezes vem por essa falta desse entendimento. E da mesma maneira, por outro lado, existe uma tendência de nós pensarmos assim: se nós estamos aonde estamos, se estamos bem, então é por causa da nossa competência, é por causa da nossa inteligência, é por causa das conexões que nós temos, ou seja, é pelas coisas boas que nós fazemos. Mas a grande verdade é que se nós estamos bem, estamos vivendo o que estamos vivendo, é pela graça de Deus. Tudo isso ajuda, as conexões, a competência, a inteligência, tudo isso nos ajuda, né? Mas isso é um perigo, porque muitas pessoas pensam assim: então eu mereço viver bem, é por isso. Ninguém merece. Tudo que nós vivemos é pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo. Ele fala: não é pelo que eu faço, que eu vivo o que vivo, mas é pela graça do Deus a quem eu sirvo. Mas muitas vezes no nosso sistema de crenças nós pensamos dessa maneira: se nós fizermos algo bom, então nós vamos receber o reconhecimento, os aplausos, nós vamos ser promovidos, nós vamos prosperar. E por outro lado, nossas crenças nos levam a pensar: se eu fizer algo de ruim, então eu serei punido, eu serei castigado. Na verdade, aqui tem dois extremos.
O grande detalhe na vida é que nós temos a obsessão de entender tudo. O ser humano tem essa obsessão, o ser humano tem essa... Eu preciso compreender, eu preciso saber o que está acontecendo. E nem sempre você vai ter uma resposta ao porquê que está acontecendo. Normalmente é assim, nós fazemos coisas boas, colhemos coisas boas, normalmente. Você faz uma coisa ruim e você colhe uma coisa ruim. O detalhe é o seguinte, é que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes você está colhendo algo bom que não foi porque você foi capaz. Foi porque você plantou, ou porque você tem competência, ou porque você é bom nisso. Não, o apóstolo Paulo fala que foi a graça. Amém. E também do lado ruim é a mesma coisa. Não é o fato de que você está passando por uma enfermidade, um problema na tua vida, uma situação grave, que é porque você pecou ou porque Deus está castigando você. E aqui nós precisamos nos libertar dessa obsessão. Se nós pecamos, se eu falhei, eu preciso pedir perdão para Deus, confessar e me arrepender. Amém. É isso que eu preciso fazer. Não colocar nas situações que eu estou vivendo um culpado, né? Na verdade, eu quero na minha vida, eu quero colocar um culpado. Eu preciso achar um culpado. Quem é que é o culpado por isso que eu estou vivendo? Quem que é? Eu preciso encontrar esse culpado. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem tá fazendo isso comigo? Porque é Deus? Sou eu? É o outro? Né? É o meu marido? É o meu filho? Né? É algum familiar meu? O que está acontecendo? Exatamente. E aí, nessa busca, muitas vezes nós nos tornamos alvo de culpa ou nos tornamos tendenciosos a apontar o dedo às pessoas. E nós precisamos entender que nem sempre é assim. Tem um testemunho, tem uma família, um casal muito querido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma filha que nasceu com uma deficiência. Olha aí que coisa, né? Nasceu com uma deficiência, um casal que sempre, a vida inteira, serviu a Deus. E aí entra, né? Você deve conhecer alguém que tem um filho que às vezes nasceu com um deficiente. E aí a pessoa pergunta, por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Onde eu errei? Né? E aí entra algumas coisas que ferem as pessoas, né? É como sal na ferida, né? Exatamente, sal na ferida, porque essas perguntas que muitas vezes nós fazemos, como o Edmilson falou, muitas vezes não tem resposta, não é por nada. E é muitas vezes nesse anseio, não somente nós apontamos querendo achar um culpado, mas muitas vezes somos apontados. E esse casal amado, por muito tempo, eles sofreram por questões em momentos que pessoas disseram, vocês precisam buscar em Deus, vocês têm algum pecado na vida de vocês, Deus está castigando vocês. E foi uma luta muito grande, um sofrimento muito grande, até eles aprenderem e entenderem isso na vida deles. E graças a Deus, eles venceram, porque não é por conta de algum pecado, foi uma fatalidade da vida, aconteceu, não é? E aí, nesse entendimento, eles venceram isso. E nós temos um exemplo, nós temos várias situações na Bíblia, né? E nós temos o caso lá em 1 Reis 17, aonde Deus envia o profeta Elias a uma mulher, e essa mulher, né, ela tem um filho, e em um momento ela perde aquele filho. E a grande pergunta vem, aonde ela errou? Qual foi o pecado que ela cometeu? Então, 1 Reis 17 diz assim, e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravava muito, até que naquele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama.
e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, Aleluia. Deus nos mostra uma situação onde houve uma fatalidade. Aquela mulher, ela recebeu o profeta, ela compartilhou do que ela tinha com o profeta. Essa mulher tinha acabado de testemunhar a multiplicação do azeite. Ela não tinha feito nada errado. Ela acolheu o homem de Deus, ela o abençoou, ela o alimentou. Mas a tribulação bateu à sua porta. E muitas vezes acontecem situações aonde, quando a tribulação bate a porta, nós perguntamos: aonde eu errei? Por que esse castigo? Essa mulher, ela não fez nada para que isso acontecesse. E graças a Deus... Ela não fez nada de errado, ela não pecou, ela não... ela Pelo contrário, ela só fez o bem. Ela só fez o bem. E quantas pessoas passam por isso? Muitas vezes fazem o bem. E às vezes acontece uma situação, é um filho com uma deficiência, é uma luta com o filho nas drogas, e muitas vezes o pai e a mãe perguntam: onde eu errei? Por que esse castigo? Uma doença, né? E graças a Deus essa mulher venceu. Então é muito importante nós entendermos que a tribulação muitas vezes vai bater à nossa porta. E não é por causa de um castigo, ou não vivemos bem somente porque nós trabalhamos e damos o nosso melhor, mas também pela graça de Deus, e é muito importante esse equilíbrio. Lá na questão do cego, a Bíblia diz que aquilo ocorreu para que se manifestasse as obras de Deus. Que se manifestasse as obras de Deus para a glória dele. Amém. Existem coisas que acontecem conosco que servirão para outros propósitos, para a glória de Deus, para manifestar as obras de Deus, aquilo que Deus preparou para que aconteça nas nossas vidas, coisas boas. Amém. E que muitas vezes passa pelo fogo, passa pelo vale. Agora, é muito importante nós entendermos que o diabo ele entra numa situação como essa. Ele é o pai da mentira, né? Em João capítulo 8, verso 44, a Bíblia diz assim: vós tendes como pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. É isso que o diabo é. O diabo é o pai da mentira. E ele sempre vai trabalhar na tua mente, no teu coração, tentando levar você a culpar alguém, achar um culpado, culpar a Deus, culpar você mesmo. E você perde sua energia, a energia que você precisava ter, que eu preciso ter, para crer, para superar a prova, para fazer o que eu preciso fazer no tempo da dor, eu vou gastar culpando, procurando um culpado, procurando uma resposta. E eu preciso tirar essa obsessão da minha vida e tirar as mentiras que o diabo coloca. Olha, escute isso que eu vou dizer para você. Tudo o que vem do inimigo, Deus transforma em bem para você. Amém. Amém. Tá? Mesmo nas situações da vida que você passa. Mesmo quando o inimigo se levanta contra você. Escreva isso. Tudo o que vem do inimigo, Deus transforma em bem. Amém. Tudo. Existem coisas que são naturais da vida. Tem coisas que são naturais. Tem gente que tem uma obsessão tão grande que tudo é o diabo. Tudo é um espírito. Por exemplo, caiu de bicicleta, foi o diabo que me derrubou. Você está num ponto de ônibus lá, ou andando numa calçada, que eu fiz muito isso, e de repente tá chovendo, tem uma poça d'água, aí passa um carro e dá aqueles guichos em você. Aí a pessoa fala: ó, o diabo. Não foi o diabo.
Não foi o diabo que te derrubou da bicicleta, não foi o diabo que te jogou água ali, entendeu? São coisas que fazem parte da vida, são coisas naturais. Existem coisas que, sim, nós fazemos coisas boas e recebemos, fazemos coisas ruins e depois acabamos colhendo pelas decisões erradas. Existem coisas que são obras de Deus, que Deus ele vai usar aquilo lá para a glória dele, vai operar um milagre na tua vida extraordinário, né? Como aconteceu com aquele cego. E tem coisas que são naturais, tem coisas que são parte das coisas da vida, né? Por isso, não seja obsessivo. Não procure sempre um culpado. Se existe uma culpa, se existe um erro, se existe um pecado na sua vida, se você errou, se arrependa. Se conserte com Deus, confesse a Deus, peça perdão e prossiga a vida. Mas não fique preso na culpa e na acusação. Não fique preso nos porquês, né? Algumas pessoas precisam muitas vezes encontrar esse culpado e nem sempre você vai encontrar. Então não fique preso no porquê. Porque o meu filho tem essa deficiência, porque eu não consigo engravidar, porque Deus permitiu essa situação na minha vida, porque eu fui demitido do meu trabalho, porque a minha empresa faliu, porque meu filho tem esse problema com vício, porque Deus permitiu esse problema financeiro na nossa família. Então tire esses porquês da sua vida, porque muitas vezes nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Deus continua no controle, né? Como Edmilson disse, mesmo que o inimigo haja, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. E como aí, a gente faz isso? Né, e uma grande percepção que nós precisamos ter, um entendimento, nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, mude a maneira de pensar. Escreva, entenda isso, né? Veja as dificuldades que você enfrenta como uma oportunidade de experimentar, conhecer o poder e a graça de Deus na sua vida. Está enfrentando uma situação que você não entende, que você não encontra uma resposta, fala, Deus, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu creio que é uma oportunidade que eu tenho na minha vida para experimentar a manifestação, conhecer o poder e a graça do Senhor na minha vida. Os problemas que nós enfrentamos são oportunidades para você conhecer, para você experimentar o poder, a graça. Busque. Amém. Busque a Deus, busque o poder, busque a graça, busque isso. Né? Não busca ficar descobrindo quem é o culpado, por que está acontecendo isso. Né? Gálatas capítulo... Gênesis, né? Gênesis capítulo 50, verso 20, a Bíblia diz assim, vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer com que como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Sabe quem falou isso? José. José, ele lidou com todos os problemas da vida dele, com todo o sofrimento, que deserto que José passou, que luta que José passou na vida, que luta. E você não vê José em nenhum momento amargurado, você não vê José em nenhum momento com raiva dos seus irmãos, da sua família que o colocou naquela situação. Você nunca vê José desanimado, você não vê José dessa maneira. Você não vê José, e eu percebo, tem pessoas que estão passando por tantas provas na vida, mas eu não vejo elas desanimadas, eu não vejo elas com raiva, eu não vejo elas amarguradas. E como eu também vejo muita gente amargurada, eu vejo muita gente com raiva, rancorosa, muita gente amargurada, né? Amarga dentro de si, porque está vivendo um momento ruim, porque perdeu o emprego, porque está doente, porque está passando uma situação difícil financeira. Agora, José, ele entendeu o quê? O que ele compreendeu naquele momento? Ele está dizendo, olha, o mal que foi intentado contra mim, Deus transformou em bênção. Amém. Para salvar e para ajudar muitas pessoas. Aquilo que aconteceu com ele acabou se tornando em bênção para salvar. Se ele não tivesse ido para o Egito,
e passado por todas aquelas circunstâncias, a família dele não seria salva, né? Que coisa, que coisa. Então veio um mal sobre ele, não foi porque ele pecou, não foi porque Deus castigou, não foi porque... Não, existia um plano ali, teve uma ação maligna, né? Uma situação difícil que ele viveu, foi preso, né? Injustamente, foi vendido pelos seus irmãos, e não passou, foi um longo deserto. Foram longos anos que ele viveu daquela forma, longos anos, e ele não deixou se amargurar. E é isso que nós precisamos fazer, Amém. Mudar a nossa percepção de vida e observar. Eu vou experimentar o poder de Deus nesse Amém. Momento. Eu vou experimentar a graça de Deus nesse momento. Deus vai transformar este mal em bênção. Use o que você está vivendo, ao invés de gastar sua energia procurando culpado, se amargurando, ficando com raiva. E olha que raiva consome a energia, hein? Gente do céu, quando você fica com raiva de alguma coisa, vai toda a tua energia, tudo que você, a energia que você precisava para realizar algo depois, foi embora porque você ficou com raiva. É barbaridade, é duro, né? Não é fácil não, né? Não é fácil não, né, gente? Então vamos lá. Romanos 5, versículo 3 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E olha que tremendo que o apóstolo Paulo ele fala. Deus, ele não permite que nós tenhamos confusão no nosso pensar, no nosso sentimento, quando nós compreendemos a sua verdade, quando nós não somos enganados pelo nosso inimigo. E nós precisamos compreender algo. As provas nos ajudam a crescer e a amadurecer. Escreva isso. Né? As provas nos ajudam a crescer e a amadurecer. Deus nunca nos abandona. Deus nunca desiste do seu plano para nós. Quando nós vemos uma doença, Deus ele vê uma oportunidade de milagre. Deus encontra uma oportunidade de vir ao nosso encontro e manifestar a sua cura. Quando nós vemos uma tormenta, Deus vê uma oportunidade de vir e nos abraçar e nos acolher e nos proteger como um pai faz com o filho. É isso aí. Nós muitas vezes estamos no meio da tormenta e essa é a oportunidade de Deus vir e nos acolher e nos livrar e nos guardar. Quando nós vemos, né, muitas vezes situações que nos entristecem, onde a depressão muitas vezes bate a nossa porta, ali Deus vê, né, uma oportunidade para que o Espírito Santo venha e ministre da sua alegria. E é muito importante que nós entendamos essa verdade. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo fala que tudo que nós vivemos é leve e momentâneo, comparado ao que há de ser revelado, a glória de Deus, as obras de Deus nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, nós então cremos que o sofrimento não é para sempre. É isso aí. E nós, quando vivemos situações assim, guardamos no nosso coração da amargura, Amém. Da raiva, do rancor, dos enganos de Satanás. Guarda teu coração. Se você errou, peça perdão para Deus. Amém. E continue, avance. Amém. Se não, se livre disso. Aprenda a lidar com aquilo que você está vivendo. Tá? Muitas pessoas, eles ficam tão amargurados que falam assim, ó, eu não vou orar mais, porque eu orei e Deus não me ouviu. Eu vou sair da igreja. Né? As pessoas não suportam o processo. Às vezes ela não suporta o processo. E o processo faz parte da vida, querido. Jesus ele já disse assim, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, você vai vencer.
Amém. Você vencerá, você não precisa se amargurar, você não precisa perder o destino que Deus projetou para você, você não precisa ficar às margens da dor e do sofrimento, você pode avançar, isso tudo vai passar e você vai chegar em um lugar de bênção na sua vida. Se Deus é um meio para alcançar o que você deseja, então nós não conhecemos a Deus. Olha só. Por que as pessoas não suportam? Por que as pessoas oram quando não é respondida, fala não vou orar mais? Por que uma pessoa ela fala, quando ela passa por uma situação, ela fala vou sair da igreja? Por quê? Porque ela não amadureceu, e é um momento de amadurecimento, é um momento de crescimento. E aí ela não entendeu, e ela usa Deus como um meio para alcançar o que ela deseja. Não, Deus não é um meio para alcançar o que eu desejo. Deus é o meu Pai. Amém. Deus é o meu Criador. Deus é aquele que me criou e que me ama. Ele é muito mais do que um gênio da lâmpada que vai me dar todos os meus desejos se eu dar uma esfregadinha nele. Não, não. Deus é o meu Deus, é o Criador, é o poderoso, né? Que coisa. Então é importante você pensar e quebrar esses paradigmas, né? Se um dia você pensou em abandonar a sua fé, e porque ainda não conheceu a Deus. Eu vou abandonar minha fé pelo sofrimento. E a Bíblia fala que uma semente foi plantada em uma determinada terra, que é a terra, o coração da pessoa que passa por muitas provas da vida, situações, circunstâncias, e aí ela acaba se escandalizando, ela acaba se ferindo e sai da igreja, abandona a fé, abandona a Deus e vai viver de qualquer jeito, né? Se alguém crê que é obrigação de Deus mover-se a favor dos seus caprichos, ele também não conhece a Deus. Ele também não conhece a Deus. Conhecer a Deus é muito importante. É importante você conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você não abandona a fé. Quando você conhece a Deus, você não abandona a igreja. Quando você conhece a Deus, você não usa Deus para um meio, um mecanismo para você alcançar alguma coisa que você quer. Não. Quando você conhece a Deus, você o adora. E como a gente conhece a Deus? Através das Escrituras. Amém. Lendo a palavra, se alimentando, praticando a palavra, se alimentando da palavra, né? Amém. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 25 diz assim: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Deus, ele sempre está pronto para ouvir suas orações. O povo aqui estava sofrendo. O povo estava debaixo de uma escravidão e o povo, gemendo, clamou a Deus. E a Bíblia diz que Deus se atentou ao clamor do povo e se lembrou da aliança. E Deus, naquele momento, ele socorreu. Deus se moveu em favor desse povo. Os olhos de Deus estão sobre todas as pessoas. Deus vê. Se você está passando por um momento difícil, que você não entende, não compreende, saiba que Deus está pronto para ouvir suas orações e os olhos de Deus, eles estão sobre a sua vida. Deus, naquele momento, olhou e se lembrou da aliança, do compromisso. Deus se sentiu obrigado, porque Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Na verdade, aqui, esse texto, em uma tradução, existe uma tradução que diz assim: Deus reconheceu a sua obrigação de ajudá-los. Que coisa que forte. Maravilha, né? Por que causa maravilha. da aliança. Meu Deus. Deus, ele tem compromisso. E por que Deus, né, se sentiu na obrigação de ajudá-los? Porque Deus, em primeiro lugar, porque Deus
ama. Deus amava aquele povo. Deus ama você. Deus tinha feito uma promessa, Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que vinha e seria cumprida ali através do seu povo. Então Deus ama, Deus tem compromisso com sua promessa. E Deus, se Deus não agir, querido, se Deus não agisse naquela situação, o povo tinha desaparecido, o povo tinha morrido. Tinha sucumbido àquela situação, não existia mais. Se não é Deus na nossa vida também, o que seria de nós, né? Como nós estaríamos hoje? E é algo muito importante, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele ama, Deus tem compromisso com a sua aliança, a sua promessa, e se não fosse Deus, realmente, nós não estaríamos aqui. Essa é a grande verdade. Então, Deus, Ele não é mau, não é da natureza de Deus, não é do DNA de Deus. Deus não é mau e Deus não é castigador. Não. Não é. De forma alguma. Às vezes as pessoas estão vendo Deus como um ser espiritual que está à procura de uma falha sua para bater em você, para te corrigir. Querido, Deus, Salmo capítulo 136, versos 1 ao 4, a Bíblia diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Amém. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Aquele que só faz maravilhas, porque sua benignidade dura para sempre. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora tem um detalhe muito importante. Escreva aí. Cristianismo é sinônimo de treinamento. Amém. Cristianismo é sinônimo de treinamento. Você cresce com as provas, você amadurece com as provas. Quando sua vida está edificada na palavra, olha que coisa maravilhosa, quando você compreende nesse estudo bíblico que tudo isso que nós estamos falando, do amor, da graça de Deus, do poder de Deus, que Deus está com você, que Deus não projetou esse mal para você. Quando você deixa de viver aquela obsessão de encontrar um culpado, de viver culpando-se a si mesmo, culpando a Deus, de viver amargurado, com raiva, quando você conhece, começa a descobrir quem é Deus, querido, isso muda tudo na nossa vida. Amém. Isso muda tudo no nosso coração, no nosso dia a dia. Você vai lidar com os problemas com outro olhar, com a outra percepção, e você vai encontrar saídas que você não encontrava. Você vai encontrar respostas daquilo que você não conseguia compreender, e você vai encontrar forças para vencer as suas batalhas. Você, depois de a Bíblia fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que é aquele que ouve a minha palavra e a pratica, e aquele que edificou a casa sobre a areia, aquele que ouve e não pratica. Veio as tempestades, veio os ventos, as ondas e destruiu aquela casa que estava edificada sobre a areia, quem não pratica. E aquela que pratica, que ouve, que conhece a Deus, se tornou mais forte. Amém. Se tornou mais experiente, mais maduro, mais poderoso. A graça de Deus, ele conhece a Deus. Amém. Aquilo lá mudou tudo. Muda tudo na nossa vida quando nós conhecemos a palavra e a praticamos, né? Amém. Porque a palavra, ela tem o poder de nos libertar. Ela abre o nosso entendimento. Por isso nós não ficamos reféns das situações da vida. Então, quando você, por exemplo, olha para uma pessoa, olha para nós e vê as batalhas, as lutas que são enfrentadas e nos vê felizes e nos vê alegres, isso não vem de nós mesmos. Isso vem de Deus. É a alegria, o gozo do Espírito Santo em nós. E isso é a palavra, é o conhecimento da palavra que nos leva a viver. Quantas pessoas você já conheceu e você disse assim, essa pessoa passa por tantas lutas e mesmo assim não é uma pessoa que vive irada, não é uma pessoa que vive triste, é uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, de alegria apesar das dores. Por quê? Porque ela sabe que é um tempo determinado, uma prova que tem um fim. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu Pai. Nossa fé vai ser provada em algum momento, em outro. Nós vamos passar por isso. E quando nós entendemos e compreendemos a natureza do nosso Deus, quando nós cremos na sua verdade, então nós conseguimos passar pela prova e sermos aprovados. Existem muitas situações que Deus vai livrar você. Muitas. Deus vai te livrar de muitas coisas, mas tem situações que Deus vai permitir que você passe. Deus vai permitir que a sua fé seja aprovada para que você amadureça, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você experimente o poder de Deus, para que você experimente a graça. Sua vida não vai ser mais a mesma. Amém. Em nome de Jesus, né? E aí nós precisamos entender no meio de tudo isso e tirar proveito. Olha como é importante. Escreva isso. Entender e tirar proveito da calamidade ou da dor ou da dificuldade é a prova da nossa maturidade. Escreva isso daí, olha, muito importante Entender e isso. tirar proveito da dificuldade, da calamidade é a prova da nossa maturidade. É aprendermos que é um tempo, é dizer, Deus, eu sei que eu estou sendo treinado, eu estou aprendendo, e aí então nós realmente mostramos o quanto temos amadurecido, ou somos maduros, porque compreendemos que mesmo muitas vezes não entendendo, Deus tem sempre o melhor, porque Deus ama, Deus tem aliança e Deus vai cumpri-la na nossa vida. Amém? Último texto que nós queremos ler hoje com vocês, nosso momento aqui, nosso tempo de aprendizado. Amém. Já está indo, né? Já foi o nosso tempo. Eu quero ler o último texto em Isaías capítulo 43. A Bíblia diz assim, verso 2 ao 3. Isaías 43, 2 ao 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Aleluia. Amados, levanta-te, levanta-te. Deus está com você. Amém. Deus está aí agora com você. Amém. Deus ele não te abandona, Ele não te deixa. No nome de Glória a Jesus, eu Deus. queria orar com você. Nós queremos orar por você que passa por situações, para que Deus fortaleça seu coração, Amém. para que Deus guarde tua vida. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar cada pessoa, papai, Amém. que nos acompanha agora, que Amém. por tantas lutas que está passando, o coração amargurou, se feriu, talvez abandonou a fé, porque não conhece o Senhor, talvez deixou de orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor recupere o ânimo dessa pessoa, Amém. a sua Em nome fé, de Jesus. cura o seu coração Amém. de todas as feridas dela, Em nome de que ela seja abençoada, que os milagres do Senhor a fortaleçam, Amém. que o Senhor, meu Deus, tua presença amorosa, o teu grande amor nos alcance em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você está conosco pela primeira vez, eu quero dizer que Jesus, Ele pode mudar toda a sua vida. Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus. E nós somos filhos quando nós o reconhecemos como o primeiro e o recebemos em nossas vidas. E eu quero te ajudar a fazer Amém. um convite para que Ele faça parte da sua vida e então a sua vida seja transformada. Amém? Então diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo em minha eu vida te recebo em minha como vida meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador. meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome Escreva o meu no nome livro da vida. no livro da vida. Eu quero viver Eu quero viver um tempo novo. um tempo novo. Ensina-me Ensina-me a tua verdade. a tua verdade Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém? Se você realmente quer essa mudança, nós queremos te ajudar. Venha, né, esteja perto, entre em contato conosco pelo Amém. nosso privado. Nós vamos ter as nossas revisões de vidas agora final de junho, que é um Verdade. tempo que nós separamos um dia, um sábado, aonde nós mergulhamos na presença de Deus. Você recebe palavra de Deus, você recebe poder de Deus, você recebe ministração na sua alma. E depois disso ainda você
continua na jornada de crescimento, de sucesso no nosso Instituto de Vencedores, aprendendo a palavra de Deus. Venha participar, venha pertencer à família Sara, É a verdade. família Sara Nossa Terra em Caxias do Sul. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco, né, em todas as conexões, nesse momento do nosso estudo bíblico, que a verdade de Deus te conduza por um caminho de verdadeira liberdade e verdadeira alegria e de paz em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe tua vida, teu dia, que você tenha um dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus.